pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas à nossa aula de número 72 de língua portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender a mudar o discurso indireto para o direto, né? Nós já estamos há algumas aulas estudando discurso direto, indireto, mudança do direto para o indireto, e hoje nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar o discurso indireto e aprender como é que nós vamos mudá-lo para o discurso direto, tá? E os objetivos para a nossa aula são, então, né, aprender a fazer essa transformação, pontuar corretamente, para que fique certinho ali a mudança do discurso indireto para o direto. Eu peço que você separe o material para a aula, pegue o caderno em português, né, lápis, caneta, borracha na mão, para vocês irem anotando, né, como é que nós fazemos essa mudança, que podem ter certeza, vai facilitar lá na hora de fazer a atividade, tá bom? Vamos relembrar então o que é um discurso indireto, né? Então, o discurso indireto, conforme nós já viemos estudando, é a reprodução, né, a narração que é feita por um narrador da fala de um personagem. Sempre que eu relato, né, que eu conto algo que alguém já disse, eu estou usando o discurso indireto. Olha a palavrinha, indireto. Então, indiretamente, eu conto aquilo que alguém já falou. Tá? Olha um exemplo. A diretora disse aos alunos que depois do recreio assistiriam um teatro. Então, vocês percebam que eu estou narrando aquilo que a diretora falou. Eu estou usando o discurso indireto. Indiretamente, eu tenho a reprodução da fala da diretora, né? E agora nós vamos transformar, né, como eu falei para vocês, um dos objetivos da nossa aula é fazer a transformação do discurso indireto para o direto e pontuar direitinho essa transformação. Então, o que a prof fez aqui? Eu peguei um trecho do discurso indireto e mudei para o discurso direto. Olhem só. A menina chegou até seu pai e disse que ouviu o sorveteiro. Eu estou narrando aquilo que a menina disse ao pai. Agora, no discurso direto, eu tenho que pôr quem para falar? Quem é o personagem que fala aqui, pessoal? Primeira coisa que eu preciso fazer, identificar quem é o personagem que vai falar. Quem é que vai falar aqui alguma coisa? A menina, né? Então, olhem só. O trecho inicial eu vou deixar no discurso indireto que já está, ó. A menina chegou até seu pai e disse. O que a menina disse? Eu ouvi o sorveteiro, por exemplo. Aqui existem várias maneiras. Eu posso colocar o eu na frente. Eu ouvi o sorveteiro. Eu posso dizer, escutei o sorveteiro, né? Imaginando que eu sou a menina. Eu sempre digo assim para os meus alunos. Identifiquem o personagem que vai falar. Imaginem que vocês são essa pessoa e como é que vocês falariam essa fala, né? Então, imaginem que vocês são a menininha, que vocês escutaram o sorveteiro e vocês vão contar para o pai de vocês que vocês escutaram o sorveteiro. Como é que vocês vão falar? Pai, escutei o sorveteiro. Ou, eu ouvi o sorveteiro, ouvi o sorveteiro. Né? Existem várias maneiras de fazer essa transformação. Mas o que precisa ser sempre igual, gente? Um parágrafo para trecho do narrador, outro parágrafo para fala de personagem e esse parágrafo no qual o personagem fala tem que ter travessão para sinalizar que aqui é personagem falando e aqui é narrador contando a história. Outra coisa, antes de começar a fala do personagem, eu preciso colocar 2 pontos depois do verbo de dizer, né? Os verbos também mudam de tempo. Olhem só, ouviu estava no passado, passou para o presente, ouvi. Tem palavrinhas que vão desaparecer. Olhem só o que. O que sumiu quando eu mudei para o discurso direto, eu não preciso mais dele, né? A menina chegou ao seu pai e disse, 2 pontos,
Dá para até deixar o que aqui, disse que, 2 pontos, mas não precisa, né? Dá para tirar esse que fica mais fácil da gente compreender o trecho, tá? Então, quando eu vou mudar discurso indireto para direto, eu preciso me ater a isso. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Identificar o personagem, quem é que vai falar. Depois, se coloquem no lugar do personagem. Imagine que vocês são, né, essa pessoa. E como é que vocês falariam aquilo? Feito isso, vamos pontuar direitinho o texto, né? Separar trecho narrativo de fala de personagem. Fala de personagem, vou colocar o travessão. E sempre inserir os 2 pontos depois do verbo de dizer, ou também chamado de verbo de elocução. Aqui no caso é o disse. Mas como nós já estudamos, pode ser o falou, o respondeu, o murmurou, o sussurrou. Todas essas palavrinhas que indicam que depois alguém vai falar algo, tá? Então, perceber as mudanças, aqui a prof deixou uma listinha para vocês de tudo que eu mudei e já expliquei, né? A inserção dos 2 pontos, depois do verbo de dizer, o travessão na fala de personagem, né? A mudança de parágrafos, um parágrafo para o narrador, outro parágrafo para a fala de personagem, os verbos que mudaram de tempo, né? Algumas palavrinhas foram retiradas, como que, outras modificadas para que o trechinho ficasse com sentido, ficasse coerente, tá? Vamos ver mais alguns exemplos para nós ficarmos bem craques aí nessa mudança, né? Então, aqui eu tenho o discurso indireto, né? E eu vou mudar para o discurso direto. Olhem só. Minha mãe avisou que estava indo caminhar. Eu estou contando aquilo que a mãe disse. Vamos imaginar que eu tenho só esse trechinho aqui. Eu preciso passar para o discurso direto. Eu preciso colocar personagem para falar. Quem é o personagem desse trecho aqui que precisa falar algo? A mãe. Então, imaginem que vocês são essa mãe e vocês vão falar isso para alguém. Como é que vocês vão falar? Estou indo caminhar. Olhem só, o trechinho ficou igual ao início, ó. Minha mãe avisou. 2 pontos. Olha o verbo de dizer aqui. Avisou. Quando eu digo assim, minha mãe avisou, sinaliza que depois desse avisou, a mãe vai falar, né? Então, o avisou é verbo de dizer. Coloquei os 2 pontos, passei para outro parágrafo com travessão, já que é a mãe que está falando. Estou indo caminhar. Olha o verbo como mudou. Minha mãe avisou que estava no passado e agora ela fala. Como é que ela fala? Estou indo caminhar. Podia ter colocado eu na frente aqui? Sim, mas não precisa, né? Eu estou indo caminhar. Dá para entender que o estou se refere a eu. Mas se colocar não tem problema, tá? Mais um exemplo. Minha mãe disse que queria o quarto organizado ainda hoje. Ó a bagunça que tá, né? Imaginaram? Tá precisando de uma arrumação mesmo aí, né? Esse quarto. Então, novamente, ó, separei fala de personagem, trecho do narrador. Minha mãe disse 2 pontos. O 2 pontos precisa ser colocado depois do verbo de dizer. Ele vai sinalizar para o leitor que após esse trecho alguém vai falar. Quem vai falar aqui? A mãe novamente, né? Como que a mãe fala? Imagina que vocês sejam a mãe e vocês viram esse quarto bagunçado aí e vocês vão falar para o dono do quarto: quero teu quarto arrumado ainda hoje. Então vejam as mudanças. Quero no presente e no trecho do discurso indireto era queria, né? O quarto organizado. Agora eu falo com você: quero teu quarto organizado ainda hoje. Então, quando eu vou fazer essa mudança, eu preciso me ater aos verbos também, né? A fala vai acontecer no presente, o verbo é no presente, certo? Então, revisando as mudanças. Ó, separei trecho narrativo de fala de personagem. 2 pontos depois do verbo de dizer, travessão para sinalizar a fala, verbo no presente que estava no passado. Bom? E agora, o prof pegou aqui um trecho inteirinho que está só no discurso indireto
E depois nós vamos mudá-lo todo para o discurso direto, todo com fala de personagem, tá? Então eu vou ler. Inicialmente nós faremos o quê? Identificaremos quais são os personagens que irão falar. E depois nós vamos transformar esse trecho todo em discurso direto, separando fala de personagem, fala de narrador, colocando travessão, colocando 2 pontos, mudando o tempo dos verbos, tudo que nós já vimos antes, tá? Vamos ver então. Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para ela. A professora pediu que falasse. Perceberam já que eu estou contando que alguém conversou com outra pessoa? Quem conversou com quem? A professora com o Joãozinho, né? Então já sei quem são os personagens que irão falar. Quem serão? A professora e o Joãozinho. O garoto disse que estava com medo de assustá-la com o que tinha a dizer. Mesmo assim, ela pediu que ele falasse. Joãozinho então disse que era o pai. A professora perguntou o que tinha o pai. Joãozinho disse então que seu pai havia dito que se ele tirasse 0 naquele mês, alguém levaria uma surra. O pai fala? Não, só a professora e o Joãozinho. E percebam aqui que mesmo o pai sendo citado, não tem fala dele narrada no texto. Nós temos narrações de falas do Joãozinho e da professora. E olha só o que a professora fez agora. Mudei tudo para o discurso direto. Coloquei apenas as falas. Professora, ó, veja aqui no comecinho. Joãozinho falou que queria dizer algo muito importante para ela, né? Então, ó, professora, que é, Joãozinho? Ela perguntou, olha só. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala. Estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai. O que tem ele? Sei não. Ele disse que se eu tirar 0 esse mês, alguém vai apanhar. Quem vocês acham que vai apanhar se vai tirar 0? O Joãozinho? O Joãozinho. Quem ele quis dizer que fosse apanhar? Ai, a professora, né? Então, aqui o que a prof fez aqui para vocês, né? Eu transformei tudo isso aqui, ó, que estava no discurso indireto, apenas na fala dos personagens. Olhem só os travessões aqui, separados, né? Um em cada parágrafo, porque cada um deles representa uma fala de um personagem. Professora, quem fala aqui? O Joãozinho. Que é Joãozinho? Quem fala? A professora, né? E assim vai indo. Eu quero dizer uma coisa muito importante, né? E assim vai indo. Então, não posso misturar. Por mais que seja uma palavrinha só, aqui é a professora que fala e aqui já é Joãozinho de novo. Então, é parágrafos diferentes para sinalizar fala de personagens diferentes, tá? Vocês percebam que aqui, ó, eu não tenho mais os trechos narrativos que eu tinha antes, né? Olhem só, aqui eu ainda tinha, minha mãe disse, 2 pontos. Eu posso fazer isso também, desde que esteja subentendido quem é que está perguntando, quem é que está respondendo e assim por diante. Se estiver subentendido, eu posso retirar, certo? Então, compreendendo as mudanças que nós fizemos, né? Nós tivemos o acréscimo do travessão para cada fala de personagem. Nós temos parágrafo novo toda vez que foi o Joãozinho que falou, depois a professora que falou outro parágrafo. E predominância dos verbos no presente. Vamos ver? Que é, Joãozinho? Ó, o verbo é no presente. Eu quero dizer presente. Fala presente, né? Ó, estou com medo, aqui já é passado, né? Mas pode falar é presente, é novamente é presente. O que tem ele, ó, o verbo no presente. Então, como eu estou diretamente pondo o Joãozinho para falar e a professora para falar, a predominância, né? Os verbos, a maioria estão no presente, já que é o personagem que está falando, certo, pessoal? Resumindo, então, o que é que nós fazemos quando nós vamos mudar discurso indireto para o direto?
né? O que é que eu faço, né? Eu mudo o trecho narrativo para primeira pessoa, que é a pessoa que fala. O discurso direto é o que, então? A fala das personagens, né? Introduzido com travessão, o verbo de dizer, o dois pontos, em parágrafo separado, enquanto que o discurso indireto eu tinha apenas a narração da fala desses personagens, né? O narrador contando aquilo que alguém disse, certo? E sempre que eu faço essa mudança, observar os verbos que mudam o tempo, né? Para que fique coerente com a situação. Beleza, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Caso vocês tenham ficado em dúvidas ou queiram rever a aula, né? Voltem, assistam novamente para vocês compreenderem direitinho como é que faz essa mudança e saibam fazer isso lá na atividade, né? Não esqueçam, tem sempre atividade para fazer sobre o conteúdo da aula, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.